Di, mas para poder falar de São Paulo, então, essa partida de sábado, né? 9 horas da noite, mais de 30 mil ingressos já vendidos para esse jogo, né? A expectativa é de casa cheia também. Então, como vem acontecendo nos jogos do Cruzeiro no Mineirão, eu acho que deve poupar sim, Di, respondendo sua pergunta. Acho que sim. E o Jardim, ele sempre explica, né? Ele é muito objetivo, claro, muito lúcido nas entrevistas coletivas. E ele disse, depois daquela partida contra o Internacional, ele explicou do período de preparação para esses jogos. Ele explicou por que não poupou naquele jogo contra o Internacional, porque tinha mais de 48 horas para se preparar para aquela partida. E disse por que deve poupar boa parte da equipe, ou pelo menos alguns jogadores, para este jogo contra o São Paulo. Você jogou ontem, treina hoje, mas quem treina hoje, óbvio, não são os jogadores que começaram o Clássico ontem, o Superclássico ontem, ou que tiveram um tempo maior de participação no Superclássico. Então, a preparação ela acontece basicamente só na sexta-feira, para que o Cruzeiro possa entrar em campo no sábado. Então, segundo o próprio Jardim, esse período de recuperação é mais curto. Então, aí pode acontecer uma lesão, mesmo o Cruzeiro às vésperas aí dessa data FIFA, né? Com esse período um pouco maior de descanso para os jogadores, deve sim ter pelo menos 2 dias de folga aí nesse período de data FIFA. Mas o Jardim entendo que vai dar uma segurada em algumas pessoas sim, de mesmo brigando na parte de cima, o Cruzeiro mirando as primeiras colocações ou a permanência nesse G4 do Brasileirão, o Cruzeiro deve poupar, deve segurar pelo menos 2 ou 3 jogadores, aí eu acredito que sim. Tem uma novidade também com relação ao banco de reservas, né? Tinha expectativa será que vai? Com relação ao Sinisterra, ele vai para o banco. Então, olha, aí é uma informação aí mesmo. Notícia, informação, então... Será que ele não pode ser até titular no sábado, não, hein? Não vai sei, poupar acho que não. Então. Acho que não. Acho que os aí é uma questão física, você acha? Ele não joga desde março. O Jardim né? ontem falou. O Jardim falou, Lélio? Eu não vi, não. Falou que ele vai provavelmente ficar no banco de reservas e explicou que ele já não joga há muito tempo. Teve também uma outra lesão durante a pré-temporada, né? E por isso todo cuidado com ele. Mas que é um jogador que não vai começar, que pode ser que seja aproveitado no segundo tempo. Agora, tem uma coisa que o Jardim falou também na coletiva, que aí eu concordo, a gente brinca muito, né, Rafa, sobre essa questão de substituições. Ele só mexe depois dos 20 do segundo tempo, o Rafa até fala sobre 20, 25 minutos e tal. E aí, mais uma vez, ele falou sobre isso, né, porque toda a coletiva dele fala sobre isso. Ele falou, gente, as pessoas precisam entender, até antigamente, futebol não tinha substituição, jogava com o que tinha. Depois, até recentemente foram 3 substituições, agora são 5 e tal, mas eu não sou obrigado a fazer as 5. Eu concordo com ele, nós falamos isso algumas vezes já. Se tá legal, se tá funcionando, se o time tá bem, se ninguém tá pregado, vai com o time que tá, não precisa fazer nenhuma até, não tem problema. Agora, eu só acho que às vezes ele peca, porque nós estamos vendo que a coisa não tá acontecendo, não tá dando certo. Aí tem que mexer. Aí ele tem 5 substituições, ele pode fazer 2, 3 que for. Ontem ele fez 3, né? Ele morreu com 2. 3 Beleza, paradas. não tem problema. Ontem tava dando certo, até aí tudo bem. A questão pra mim é quando não tá dando certo. E a gente tá vendo claramente que não tá acontecendo. Aí ele demora a mexer. Mas ontem ele fez certinho. Foi. Eu inclusive, nem mexia. Ele foi até... A gente até falou sobre isso, né, o Seabra, no Toca 4, segunda-feira. Como a gente... O Leonardo Jardim, ele veio para desfrutar do futebol brasileiro. Claro que ele estudou muito o futebol brasileiro, procurou entender um pouco mais do futebol brasileiro. E aí, nesses meses aí, a gente viu que estudou muito bem, entendeu, tá mostrando todo o resultado. Agora, acho que o lado de cá precisa entender um pouquinho mais também do que é a ideia do Leonardo Jardim, né? Acho que não dá para esperar mais do Leonardo Jardim um pouco do que a gente já acostumou a ver por aqui. Então, não estou dizendo que está certo ou errado. O jogo contra o Mirassol, por exemplo, é minha opinião. Acho que ele deveria ter mexido na equipe, deveria ter dado um gás novo na equipe. Mas acho que a gente fica batendo nessa tecla de que ele já disse que não vai mudar. Eu acho que as pessoas não precisam ficar perguntando isso toda a coletiva, né? Perguntar a mesma coisa. A gente já sabe qual é a estratégia dele, como funciona, pra que vai perguntar? Não vai mudar, não adianta insistir, né? Quando ele fala assim, eu não tenho capacidade, é claro que ele tem capacidade, ele foi irônico naquilo ali. Ele tá dizendo que eu não vou mudar, é meu jeito. Vocês precisam entender que é assim que eu enxergo o futebol, né? Então, acho que do lado de cá também precisa entender como é a visão do Leonardo Jardim, um cara que tem mais de 30 anos de futebol e que já, o pouco que ele tá aqui no futebol brasileiro, não tô nem falando da carreira dele não, que isso ele não precisa provar pra ninguém.
que ele já fez aqui no futebol brasileiro, dentro disso que a gente falou, né? Mesmo elenco que teve outros treinadores, um treinador inclusive que treinou a seleção brasileira, ele conseguiu encontrar um time, como diz o Lelhão, competitivo com qualquer equipe do futebol brasileiro hoje.